Olá, estamos começando mais uma temporada Conceito Lux, programa voltado exclusivamente ao mundo da arquitetura, da construção civil. Hoje aqui ao meu lado um convidado muito especial, Diego Mendonça. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui. Está no ar mais um programa Conceito Lux. Diego, eu sempre gosto de perguntar para os entrevistados aqui do nosso programa, como que foi a infância do Diego Mendonça? Já tinha alguma habilidade nessa área da arquitetura? A arquitetura, normalmente, ela é bem... Ela tem a ver com uma habilidade específica. Inclusive, quando você faz o vestibular lá, tem uma prova que o nome dela é habilidade específica, né? Então, quando se trata assim, de uma profissão que ela é vinculada a um dom, seria talvez uma característica pessoal, né? Acaba que você começa a desenvolver isso nos primeiros momentos ali da vida mesmo, assim, e você vai evoluindo em cima disso, assim, né? Principalmente quando você tem pessoas que enxergam isso, né, quando você é criança e vai incentivando, como foi o caso dos meus pais. Eu tive uma professora em específico, logo mais eu até falo dela também. De criança, assim, eu sempre gostei muito de trabalho manual. Meu pai é militar da aeronáutica, só que o trabalho dele, que ele desenvolvia, ele era técnico em eletrônica. Esse era o trabalho dele. Então, assim, quando eu tinha 7 anos, eu tinha ferro de soldar, em estanho, assim, mexia nos circuitos, ia muito com ele, até no quartel mesmo, ia lá nas oficinas, mexia muito em cima disso. Então, sempre tive muito vinculado a trabalho manual. E aí, assim, quando eu fui chegando ali mais, nos outros períodos mais à frente, assim, eu comecei a desenhar bastante. E aí tinha um traço ali, uma coisa mais... mais coordenada, sabe? Então, enquanto as outras crianças ali tinham aquele desenho mais... Aquele bonequinho, né? Isso, já fazia linhas mais simplificadas, sabe? E aí a gente já tinha umas linhas ali que tinham uma certa complexidade, eu não entendia aquilo ali. Fazia, assim, sempre fui muito livre para fazer isso, assim, nunca tive... meu pai e minha mãe sempre incentivou bastante a gente poder se perceber, se entender. E aí, assim, eu tinha um vínculo muito grande também com transformar essas coisas numa venda, entendeu? Eu tinha uma visão ali um pouco de... Já tinha uma visão comercial. De comercializar isso, entendeu? De não deixar isso só... De publicizar, entendeu? Assim, de não deixar isso só pra mim. E aí um grande momento que eu tive, todas as férias de julho, num período ali da 5ª série até ali mais ou menos na 7ª, 8ª, nas férias de julho, principalmente, assim, eu fazia pipa. Pegava bambu, entendeu? Assim, e fazia pipa. Fazia pipa para vender, entendeu? Já para vender? Já para vender. Fazia para mim, aí onde as crianças ali tinham muito interesse, eu comecei a fazer para vender. Aprendi com um vizinho, que era carioca, que assim, meu pai é militar, eu sou de Anápolis, né? Só que ele vivia na vila militar lá, né? Então conhecia muitas pessoas ali, minha família é carioca. E aí aprendi a fazer pipa, e vendi essa pipa, e assim... Era um negoção, né? Porque meu pai comprava a seda, ele comprava a linha, né? Eu pegava o dinheiro... Só ficava com lucro. Ficava só com lucro. E aí fazia essas pipas assim. Então, até hoje eu gosto de fazer assim, tem uma coisa que eu acho legal demais. E aí fui tendo esses trabalhos manuais, né? Assim, fui aprimorando isso. Minha mãe, ela tem isso também. Ela sempre pintou bastante, assim, pano de prato, bordava... Eu aprendi a bordar com a minha mãe, aprendi a fazer crochê com a minha mãe. Você já tem uma herança dentro de casa, entendeu? Né? Assim, então eu aprendi eletrônica com meu pai, eu aprendi a bordar com a minha mãe. Então fica esse vínculo que a gente ia tendo. E aí na escola, assim, quando foi no ginásio e tudo mais, assim, eu sempre desenhava muito, desenhava na carteira, assim, fazia até coisa que era ruim, assim, mas tinha essa coisa de representar o tempo todo, entendeu? Assim, eu lembro que eu fazia a prova, e eu virava a prova e desenhava atrás da prova todinha, assim, depois que eu terminava a prova, eu ficava com isso. Então, assim, é uma habilidade que você vai tendo ali de perceber o mundo, as formas, como você transforma isso em peças gráficas, mas é um comportamento também, entendeu? De observar, de enxergar, de entender Estar atento, né, a tudo. Isso, exatamente. Você representar formas, entendeu? Assim, e depois, quando eu percebia que eu conseguia fazer esses desenhos, eu comecei a criar algumas coisas, entendeu? Assim, e desenhar essas coisas. Então eu lembro até, o primeiro desenho que eu criei era uma bicicleta, eu queria pegar uma bicicleta para colocar ela para andar na água.
Então tinha que ter uma boia, a ideia era pegar ali o chassi da bicicleta. Isso eu tô falando aqui, eu fazia de sexta série. E aí botava ali a boia, aí a ideia era ter aquela roda que você vê em moinho, né, assim, de água. E fazia esses desenhos, vai pedalando, assim. ela vai... Aí fazia esses desenhos, aí cheguei a tentar arrumar um quadro de bicicleta, aí você começava aquilo ali, isso é uma característica minha que eu carrego até hoje. Você começar uma grande empreitada no meio do caminho ali, é até uma característica fisiológica, né, do ser humano, assim, né, você tem aquela dopamina da ideia que você criou, que você desenvolveu, mas depois você começa a esfriar, porque você quer ter uma outra ideia, entendeu? E vai sempre... E você vai mudando, então... O que a arquitetura me trouxe foi conseguir controlar isso, entendeu? De começar um trabalho e encerrar finalizar, ele. né? Até porque agora a coisa está vinculada à realidade, né? Você não é só mais desenho. E aí eu lembro que quando eu estava na sexta série, nesse mesmo período, que foi o período que eu mais assim criei, desenvolvi, tinha uma professora que ela era de educação artística. A gente tinha essa matéria. Eu estudava no colégio católico, tinha ensino religioso, educação artística, fazia parte da escola salesiana, né? E aí essa professora, assim, ela era arquiteta, entendeu? Eu tive 2 professores arquitetos, os 2 de educação artística. E aí, assim, ela era mais artista, né? O meu outro professor, ele era mais técnico. Meu primeiro professor, que foi de educação artística na quinta série, ele foi professor meu na faculdade depois. Olha aí. Inclusive, assim, lembrou de mim, lembrou que a gente fazia esses desenhos. E essa professora, Denise, o nome dela, era gaúcha, eu nunca mais a vi. Na época ela já era bem idosa, né? Não sei nem se ela ainda tá. Mas ela foi a primeira pessoa que falou assim, você tem que fazer arquitetura. Foi a primeira pessoa que despertou isso em mim, entendeu? Já viu que ali tinha ela olhou, que... E aí ela começou a vir atrás mesmo, entendeu? Assim, ela trouxe um livro pra mim, falou, não, trouxe um livro pra você aqui que eu acho que você vai gostar. Era um livro de projetos, entendeu? Ela me emprestou esse livro, eu vi, e eu fui entendendo o que era arquitetura. E aí eu comecei a enxergar o que acontecia dentro da realidade militar, porque o meu pai era da aeronáutica e eu sempre estava muito dentro do quartel. E a arquitetura militar em si, ela é modernista, entendeu? Assim, se você tiver a oportunidade de ir num quartel, os do exército, eles são um pouco mais antigos, já é mais art déco, tem ali um ecletismo, mas da aeronáutica, que são estruturas mais novas, tem um vínculo muito grande com o modernismo, entendeu? Então a vila, as casas onde a gente morava, elas têm algumas características modernistas. Diferente, né? É um pouco diferente. Eu falo com um pouco de propriedade que eu sou ex-militar. É ex-militar? Sou 6 anos do exército. Do exército, e né? A gente via, eu fazia algumas visitas lá em Anápolis mesmo, a gente via a difera, né? Da arquitetura, da construção. Exatamente. Do exército e da aeronáutica. Exatamente. Se você for na ESA, se for lá nos Agulhas Negras, né, que é lá em Resende, é rosa, né? Assim, é bem, assim, tem uma coisa um pouquinho colonial, por isso que eu falei ecletismo, né? Que tem aquela mistura. Mas se você for no quartel lá em Anápolis e no SINDAC em Brasília, já é aquela coisa usando concreto armado, lá em Anápolis o palanque ele tem aquele desenho, né, assim, que é bem dessas características. Né? Então tinha Anápolis é bem modernista, né, por estar próximo ali de Brasília. Então eu tinha esse contato, inclusive eu até cheguei a teorizar isso, porque dentro lá da Vila Militar, meus colegas de faculdade, que era da UEG, que também é em Anápolis, vários eram filhos de militar também. Então existe um vínculo entre essa proximidade que a gente tem, porque ali na vida, principalmente quem é de Anápolis, né, assim, é uma cidade pequena, então o quartel ele trouxe essa proximidade com a arquitetura pra gente. Que legal. E aí eu consegui entrar nesse ramo da arquitetura através dessas pessoas e dessa realidade que eu vivi. Tá vendo, gente? Que legal. A arquitetura ela não nasce ali na faculdade. A aprendizado de uma vida inteira, né? Eu estava olhando seu Instagram, estava vendo seu Instagram, muito legal seu Instagram, inclusive quero convidar o pessoal para seguir, a gente vai deixar embaixo. Qual que é o seu perfil? É @mendoncadiego. Mendonca do Mendonça, sem o cedilha. Pessoal, segue lá, muita coisa interessante. Vi que você é especialista na arquitetura modular. Sim, conta um pouquinho pra gente. A gente avançou bastante nisso aí também. O meu trabalho com o Instagram, assim, ele é vim aqui para Goiânia, assim, o meu networking, ele foi surgindo, né? Então, assim, o meu maior ponto de venda, de comunicação, de contato com as pessoas, com a sociedade, é o Instagram. E aí, assim, foi através do Instagram que eu cheguei na construção modular. Foi trabalhando ali, as pessoas observando, a gente tinha um desenho diferente e até que num determinado momento a gente teve a oportunidade de colocar a mão na construção modular, que é um projeto que a gente fez aqui para uma sorveteria chamada Lata, que é do Ian Baió, que é um chefe bem renomado na cidade. Sim. E aí era pandemia,
naquele momento. A construção, o projeto inicial não era modular, e aí a gente usou a construção modular para atender as demandas do que era aquele momento. Então, foi entre um lockdown e o outro que surgiu. Então, a gente não podia ter muita gente na obra, e aí a gente foi tendo mais essa proximidade com a construção modular. Forma de acelerar, né? De acelerar, enxugar, reduzir, tirar os resíduos, né? Assim, tornar ela um pouco mais sustentável também, mais eficiente. E aí a gente foi aprimorando nisso, né? E uma coisa que você me falou que eu achei bem interessante, né? Para quem quer um projeto mais empresarial, quem alugou ali um terreno, você faz essa construção modular, saiu de lá, você leva. Ela é móvel, exatamente. É móvel, né? E o objetivo dela é a mobilidade mesmo, assim. E aí que a gente foi aprendendo mais da construção modular e agora a gente é procurado bastante para isso também, né? E a gente dá muita solução em relação a isso aí. Tem muita vantagem usar a construção modular e aqui em Goiânia a gente está bem guarnecida, inclusive. Que legal. Gente, muito legal aqui o bate-papo com o Diego Mendonça. Vamos fazer uma pausa rápida para o café? Daqui a pouco estamos de volta. Pessoal, estamos de volta com nossa temporada Conceito Lux, um programa voltado para arquitetura, para construção civil. Nosso convidado aqui hoje, Diego Mendonça, nos prestigiando. Diego, você faz muitos projetos, mas um te marcou mais. Qual foi? Eu já mencionei ele aqui também, que é o Alata. Ele, por mais que ele tenha uma escala menor, né, seja um projeto menor, mas foi assim, a primeira oportunidade que a gente teve do cliente comprar as nossas ideias, né, dele acreditar no que a gente é capaz de fazer. Então foi o primeiro exemplo que a cidade teve desse trabalho que a gente costuma fazer, né? Então ele tem várias características que o nosso trabalho carrega, desde essa experiência de marca, né, até os sistemas construtivos, a construção modular, a arte, que é uma qualidade que o nosso trabalho tem, a gente sempre traz a arte junto. Então é um projeto que eu levo com muito carinho, por mais que ele não tenha tantas essas dimensões, mas para mim ele representa esse marco, né? E a gente vê que seus projetos têm a sua personalidade, né? Fácil de perceber. A gente trabalha numa linguagem mais... Sua, né? Ela é diferenciada. O objetivo é sempre atender os nossos clientes. Depois a gente vai falar aí de como é que é esse trabalho, que eu trabalho muito com experiência de marca, né? Com ambientes corporativos. Mas a gente sempre tenta imprimir algo que seja relevante até para a empresa também. Hoje você está mais focado, então, nos corporativos. No comercial. Comercial. Entendeu? Sim. O que eu mais trabalho é gastronomia, é o que mais a gente tem proximidade, até pela repercussão, né? Você faz um aqui, vai fazendo outro ali. Então, por exemplo, sorveteria. Depois que a gente fez o Alata, a gente já fez um monte de sorveteria, porque você vai arrumando experiência, né? Você vai adequando essas ideias dentro da cabeça e vinculando a estética, a funcionalidade e a produção em si. Então, a gente atende bastante essa área. E hoje a distância é algum impeditivo? Tem uma pessoa fora, até fora do estado, fora do país? Faz né, de maneira alguma. Tem algumas características em relação ao tipo do projeto. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora um lá no Espírito Santo, que é uma franquia de uma batata assada e tudo mais, que é para replicar isso. A gente trabalha muito com franquias também. Então, por ser uma dinâmica mais comum, mais trivial, a gente consegue atender tranquilo, entendeu? Assim, não precisa nem ir lá, eles vão mandando, eles mandam as informações para a gente, então o shopping manda, a gente vai indo atrás, a gente sempre, pela internet, a gente acha alguém, se precisar que alguém vá lá fazer um levantamento, na internet, a gente acha uma pessoa, manda a pessoa lá, de lá mesmo, vai usando esses parceiros. Mas tem um também, por exemplo, que a gente está fazendo uma petrolífera lá em Macaé. Olha aí. Então esse a gente tem que ir lá, entendeu? Porque assim, aí ele tem uma complexidade muito grande. É uma coisa fora totalmente da realidade de comércio de maneira geral, entendeu? Então esse aí a gente tem que ir lá porque são informações difíceis da gente lidar. Mas é só um momento, entendeu? Durante a obra, depois que a gente concebeu, a gente faz isso à distância tranquilo. Olha aí, pessoal. Então não existe barreiras. Você que quer contratar o Diego... E recomendo de novo, vai lá e olha o Instagram dele, são projetos realmente belíssimos. Mendonça Diego. Isso, Mendonça Diego, @ Mendonça Diego. Tá aqui embaixo. Esse ano você fez Casa Cor, né, Diego? Qual que era o seu ambiente? O nosso era o lounge de entrada. O nome do ambiente era Lounge BRB, que o banco, BRB, ele tá nessa parceria com a Casa Cor. E aí a gente era o primeiro ambiente, parte era bilheteria, parte era do Lounge BRB também. Geralmente a gente vê, a gente que acompanha o Casa Cor, bilheteria, geralmente o povo nem entende que aquilo ali já faz parte da amostra. Né? Exatamente. O pessoal entra ali, compra o ingresso, já vai para ver a amostra. Mas esse ano se destacou demais o seu ambiente. Foi a maior de todos os outros anos, foi a maior, então a gente conseguiu ali colocar
Claro que a gente conta com os parceiros aí que sem eles jamais as coisas teriam acontecido, né? E fora a Casa Cor acreditar na gente também. Mas foi o primeiro ano que a gente conseguiu desenvolver um trabalho, um ambiente de verdade, que ele tivesse outros atrativos. Então ele tinha um espaço de permanência também, as pessoas podiam ficar ali, tinha uma parte contemplativa, a gente tinha elementos naturais, a gente trouxe a água, trouxe o tronco de árvore, trouxe a pedra bruta. Então a gente tinha uma linguagem ali que atraía também o público a permanecer ali, né? Essa foi uma característica muito forte, né, no seu ambiente. A gente percebeu que você trouxe alguns elementos, eu senti isso, que você ligou a natureza com a área urbana, né? De onde que veio esse era o tanta vínculo. inspiração? Esse era o vínculo. A arquiteta que fez o ambiente com a gente, que é a Eloá, ela trabalha com o Grupo César, que é quem estava com a gente fazendo. Então, a nossa construção da bilheteria era modular, entendeu? Então, assim, essa construção modular, ela já traz essa característica de uma tecnologia moderna. Então, isso tem um aspecto meio urbano, né? E a gente tinha uma integração, porque estava ali no ambiente do shopping, então os vidros, a permeabilidade visual fazia essa integração do ambiente interno com o ambiente externo. E aí é que a gente queria criar essa dualidade de narrativa, da gente ter esse ambiente urbano, mas que pudesse ser contemplado como se fosse a natureza. Então a gente trouxe os elementos da natureza, sem gerar essa narrativa meio de natureba, né? Aquela coisa. Sim. Não era esse o interesse. O interesse era que as pessoas tivessem uma proximidade da natureza, mas que isso fosse sutil. Então a gente trouxe pedras, a gente trouxe o tronco de árvore, foi uma luminária que a gente desenvolveu junto com a Conceito Lux, né? Então a gente conseguiu trazer esses elementos e as pessoas perceberem que elas tinham uma integração, era um momento de interseção. Exatamente, é isso que a gente sente. Não, e sentir ali também, né, uma paz, uma tranquilidade, né? Tinha o som da água, né? Assim, tinha o som da natureza, exatamente. A gente botou uns sons. Então, assim, tinha elementos da natureza, né? Que é o que a vida humana pede também, né? Isso. Então, se você fizer isso na sua casa, com certeza você vai ter a mesma experiência. E foi um projeto grande, né? Qual que foi a maior dificuldade daquele projeto? O tempo. O tempo, né? Muito corrido. Nós fizemos aquele ambiente inteiro, nós tínhamos 72 metros quadrados, e diferente de todos os ambientes da Casa Cor, nós éramos os únicos que não tínhamos ambiente, a gente tinha um terreno, entendeu? Então, todos os ambientes lá eram fechadinhos de drywall, a gente tinha a terra. Então veio a construção de caminhão, em 4 partes, e aí que a gente entrou para fazer. Então esse módulo ficou 2 dias lá na obra, lá na indústria. Quando ele chegou lá, a gente teve 9 dias para executar. Então aquele ambiente aconteceu inteiro em 11 dias. Então com certeza essa foi a maior dificuldade. Que a gente vê a correria, né? Muito. E os outros arquitetos que passaram aqui também do Casa Cor, alguns falaram, eu não posso fazer nada aqui porque tem gente passando ainda. E o nosso né? Era isso, o nosso era exatamente... E o seu tá na entrada. Esse foi um dos maiores problemas que a gente teve lá. E fora que você tem que botar todo mundo para trabalhar junto, não tem dessa. Quando o marceneiro terminar, entra o eletricista. Todo mundo Eles junto. têm que dar um jeito. Tem que ser um planejamento, além de controlar os ânimos, né, da turma. E a experiência, né? Assim, que ao longo do tempo você vai tendo experiência de gestão de pessoas. Arquitetura é gestão de pessoas, né? Obra, construção civil é gestão de pessoas. Né? Não, desde o trabalhador até o cliente. Até o cliente, exatamente. E a gente ainda vive uma realidade da construção civil aqui no Brasil que ela é pouco tecnológica, né? Ela tem muito da mão humana, é meio artesanal, né? Então é tijolinho, cimentinho. Então, quanto mais artesanal essa obra quanto menos tecnológica, mais gestão de pessoas você tem que ter. E outra coisa que é isso, quanto mais enxuto, quanto menor o tempo de obra, maior o tempo de planejamento. Quanto menos tempo você quer passar no canteiro de obra, mais tempo você tem que passar planejando essa obra. Entendeu? Isso é importante, né, Diego? A gente planejar. Com certeza. É importante. Como que é hoje? Eu quero contratar o Diego. Como que começa? A interação ela começa numa captação de venda trivial, né? É uma prestação de serviço, como qualquer outra, né? Não tem nada de diferente. Mas começa com o relacionamento, é o primeiro time. A arquitetura, o arquiteto, ele é o diretor de um projeto. Esse time, a gente vai montando um time, esse time vai inflando, ele vai crescendo esse time. Então é um jogo que você começa jogando sozinho, aí chega o cliente, é a primeira pessoa do nosso time, nós somos um time, entendeu? Então eu preciso de um relacionamento com o cliente. E ouvir, né? Que é o que... Tem uma entrevista, né? Tem uma entrevista. O que o cliente quer. É uma entrevista que eu só induzo, entendeu? Eu vou dando gatilhos ali e percebendo as questões que o cliente traz pra gente nos aspectos concretos, né? Daquilo que a gente tem que fazer dentro da realidade, mas também coisas filosóficas, né? Assim, o arquiteto tem uma dificuldade de ouvir e o cliente tem uma dificuldade de falar. Então, a gente precisa ter técnica suficiente para poder, uma vez que o cliente soltou ali
o fio da meada do discurso dele, ele fala sem parar. E aí é onde você vai colhendo captando as ideias, informações. né, as Isso. informações. Então, quando a gente passa isso para dentro do projeto, é uma coisa meio natural, entendeu? Quando isso chega no projeto assim, a gente já tem essas informações colhidas e aí que esse time vai aumentando. Então, eu pego o meu próprio time, eu trago ele junto e aí a gente vai concebendo. Eu não faço nada sozinho, entendeu? Assim, eu tenho uma equipe maravilhosa que está junto com a gente e é esse o processo, né? Que a gente vai trabalhando. Que legal. E já teve algum cliente que fez algum pedido inusitado, um projeto mais inusitado? Todos têm, né? Eu quero colocar um elefante na cima do telhado. Todos têm, mas a gente sempre busca uma maneira de fazer isso ser exequível. Sendo exequível, a gente abraça qualquer tipo de causa, né? Mas a gente sempre tem algumas características dessas assim, de que eu queria que na minha sala tivesse uma pirâmide, ela fosse aberta e que ela fosse aberta para o céu, e eu queria que entrasse água. Aí onde você começa assim, a ideia é muito boa, mas aí você fala, poxa, mas aí é um jardim de inverno, se eu não fechar vai molhar essa mesa que custou R$70 mil. Então assim, existe... clientes, eles são de todo tipo, né, assim. Mas como eu atendo... No residencial isso acontece bastante. Né? Quando você atende mais corporativo, eles são mais pé no chão, sim. entendeu? Então o orçamento é o prazo é esse, aluguei o imóvel, tem tantos meses de carência, então acaba que é mais fácil. É mais fácil de trabalhar. Diego, o público que está nos assistindo, se quiser contratar o Diego, o que esse pessoal pode esperar do Diego? Quem é o Diego? Eu costumo dizer assim que o meu trabalho ele não é soberano a quem eu estou atendendo, entendeu? Então assim, a minha narrativa, o meu discurso, a retórica do meu trabalho, ela não é unidirecional. Eu não sou um ditador da arte, entendeu? E eu não encaro a arquitetura como sendo essa arte visual, eu encaro a arquitetura como sendo uma solução, entendeu? Então, por mais que é esquisito eu estar falando isso, porque a gente falou ainda agora que os projetos são diferentes, tem uma estética diferente, mas esse diferencial, ele é a forma como eu trato o projeto. Mas se ele não vier pautado numa solução, de nada serve, aquilo é só desenho. Então, eu não sou apegado ao meu desenho, não sou apegado ao meu projeto, eu sou apegado à solução que eu sou capaz de gerar para o meu cliente. E aí, eu vou até além disso, assim, a minha visão é atender o cliente do meu cliente. Então, quando eu falo de experiência de marca, é exatamente isso. O empreendedor, o empresário, ele tem uma experiência de marca que ele quer oferecer, ele vai investir nessa experiência e o cliente vai comprar essa experiência, o cliente vai pagar para ele. É a satisfação do cliente. Do cliente do meu cliente, entendeu? Então, que vai trazer negócios para ele. Eu falo isso pro meu cliente, falo assim, você precisa representar o seu cliente para mim, para eu entender o que você espera dele, entendeu? É isso aí. Gente, o bate-papo de hoje foi muito bom. Foi um prazer ter você aqui, Diego. Felizmente, nosso tempo acabou. Muita história. Acho que a gente tem que ter uns 3, 4 programas. Não, se eu deixar para falar aqui, já estava controlando o tempo ali, porque eu costumo falar demais. Mas segue a gente no Instagram lá, que a gente está sempre conversando. Segue no Instagram, pessoal. Vai lá e dá uma olhada. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero novamente no próximo sábado. Muito obrigado.